nós vamos falar, depois a gente vai tirando algumas outras dúvidas, viu, gente, relacionado à última semana, mas eu vou começar logo apresentando, como já está aí para vocês, sobre o histórico e a evolução da zootecnia. Eu não vou poder estar vendo aqui o chat no momento, mas já desejo boa tarde a todo mundo logo de início, porque eu só vou estar vendo a apresentação. Mas quem quiser falar, é só abrir o microfone e falar que eu volto aqui à página. Só me confirma aí, pessoal, se vocês estão vendo a apresentação aí, um primeiro slide sobre o histórico da zootecnia e da domesticação dos animais. Perfeito. Sim, professor. Perfeito. Então já está gravando aqui. Vou passar, a gente vai utilizar esse programa que é o Prezi, gente. O Prezi, ele é um programa de apresentação e ele fica online, inclusive para vocês quiserem depois, né, utilizar como fonte de estudo sobre o assunto. Então, o assunto que a gente vai falar hoje é um pouquinho sobre o histórico e a evolução da zootecnia. E a zootecnia que, assim, enquanto ciência, né, vamos dizer, enquanto a existência da zootecnia já faz muito tempo que ela existe. Ou desde quando o homem se botou na cabeça que era homem mesmo, o ser humano, né, ele já começou a trabalhar com zootecnia. Isso começou numa época que a gente chama de pré-zootecnia. Ou seja, uma época quando os seres humanos começaram a se fixar no local, né, desde a antiga idade da pedra, temos relatos de 7.000 anos antes de Cristo, né, já se tinha o homem explorando os animais para o seu benefício, seja para alimentação, né, seja para utilização na agricultura. Então, tem muitas, inclusive inscrições rupestres, né, bem antigas, que descrevem, né, já o homem manejando gado, né, para alguns dos seus benefícios. Os arianos, antigos semitas, né, já tem uma série de inscrições falando também inscrições sobre a exploração dos animais. O despertar da criação dos animais, ou seja, é muito antigo, né? E também tem vários, e ao longo do tempo, vários sábios foram descrevendo como era o manejo, como era a forma de explorar os animais da melhor forma possível. Isso até os tempos de hoje. A gente vai passar uma rápida cronologia sobre esses aspectos. Primeiro sobre na Grécia Antiga, né, um dos povos também antigos que tinha um pensamento além daquele momento, e existiam uma efervescência de vários pensadores, escritores, né, estudiosos, e dentre esses vários estudiosos existiam aqueles também que descreviam sobre os animais. E a gente tem algumas obras aí antigas, a gente pode escrever aí do que está aí de Epicarnos, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui uma setinha. Epicarnos desculpa, gente. 450 anos antes de Cristo, ele já escreveu, né, já publicou um chamado Tratado de Medicina Veterinária e Higiene do Gado. Era um tratado, né, que já falava sobre a importância da saúde para o desenvolvimento dos animais de criação. Já Hipócrates, né, que é considerado inclusive o pai da medicina humana, em 390 anos antes de Cristo, ele já descreveu as principais, em uma obra chamada Corpus Hippocratium, já descrevia as principais doenças de animais e sua terapia. Xenofonte, né, um general de cavalaria, em 350 anos antes de Cristo, descreveu uma obra chamada Anabasis, e já descrevia os processos de equitação, de cuidado com cavalos, né, e também o seu uso alimentar. Os cavalos que tinham grande valor naquela época, hoje ainda tem grande valor também, mas na época da Grécia Antiga tinha grande valor porque eram as principais ferramentas e armas de guerra. Então, por isso que eles tinham que ser bem cuidados, inclusive em relação a como montar os animais, seus apetrechos e também em relação à sua alimentação. Aristóteles, em 300 anos antes de Cristo, deixa eu ver aqui. Aristóteles, em 300 anos antes de Cristo, descreveu uma obra, inclusive está aí as figuras, né, da capa dessa obra, chamada História dos Animais, onde ele descreveu as enfermidades, os tratamentos, e considerando já descrições de anatomia, de fisiologia e de reprodução desses animais. Posteriormente, aí já na Roma Antiga,
né? Você vê que está tendo uma cronologia aí, chegando aos dias atuais. Vesgêncio, né, um pensador da área na época da Roma Antiga, em 300 anos antes de Cristo, também descreveu sobre equinos em uma obra chamada De Rele Militar, sobre sanidade de equinos e também de outros animais. Catão, já em 100 anos antes de Cristo, também descreveu algumas obras falando sobre doenças, distinguindo, inclusive, aquilo que a gente hoje considera como zoonoses, que são as doenças que são transmitidas, né, entre animais e seres humanos. Naquela época, você vê, 100 anos antes de Cristo, já se tinha a importância, descrevendo o Catão sobre a importância de quarentena para evitar a transmissão de doenças. Fato que, infelizmente, até hoje, estamos em 2021, tem gente que desconsidera a quarentena, né, para evitar transmissão de doenças. Você vê que faz muito tempo que é um método usado, mas hoje tem gente que nega ainda isso. Vigília, em 70 anos antes de Cristo, já descreveu a conformação ideal de bovinos de combate e de cavalos de sela também e de tração, e suas recomendações para animais de criação, porque além de cavalos também existiam bovinos que serviam para a guerra também, mas existiam aqueles bovinos que serviam para produzir leite, que eram diferentes da sua conformação, se fosse para a guerra, se fosse para a tração, a mesma coisa os cavalos também. Aqueles que serviam para passeio, aqueles que serviam para correr mais rápido, né, aqueles que pulavam, né, com a maior altura. Então, essas descrições, há muito tempo que já tem essas descrições de conformações. Plínio, 50 anos antes de Cristo, também descreveu no seu livro História Natural formas de criação e enfermidade dos animais. Você vê que aí, desde a Grécia Antiga, a Roma Antiga, já se tinham algumas obras falando sobre a criação desses animais. Deixa eu passar aqui. Ok. Entre 1565 a 1821, já na era depois de Cristo, surgiram muitos trabalhos, né? E aí é quando o animal ele começou a se tornar uma necessidade. Até alguns consideravam um mal necessário. Um mal necessário assim, você tinha que ter cuidado com ele, né, com esses animais que serviam para a guerra, principalmente, ou para os trabalhos, né, na agricultura, ou seja, era necessário o uso de animais. E aí vários autores, como citado aí Palons, Brifon, Taer, Dombassi, vários pensadores da época já descreviam a necessidade do ser humano conviver com os animais, né? Ou seja, tirar proveito desses animais, porque sem eles não considerariam fazer algumas ações, algumas atividades, como por exemplo na agricultura. E aí, em 1700, Robert Bauckham foi um dos pioneiros na seleção de bovinos, porque até então existiam essas conformações de bovinos e não se tinha uma separação, por exemplo, entre raças de bovinos. Era uma mistureba. E aí, a partir de 1700, foi um dos primeiros a selecionar, a fazer o primeiro trabalho, vamos dizer assim, de seleção genética, de melhoramento genético em relação aos bovinos. Fato que é uma área hoje da zootecnia muito ampla. Também foi uma época que na época chamada época dos naturalistas, em 1730, vários cavalos foram selecionados para as guerras. Ou seja, quem tinha um maior número de cavalos em condições que poderiam correr mais tempo, sem cansar, mais fortes, ganhavam guerra. E aí, isso dos animais devia à sobrevivência dos seres humanos para essa época. Uma data muito importante, gente, melhor, um fato importante sobre... Eu tô aqui, meu computador tá meio que travando, viu, gente? Vocês estão vendo aí bem, né? Pode me responder, que eu não tô vendo aqui. Vocês estão... Tá dando para ver, né? Professor. Ótimo. Okay. Dá para ver, professor. Ok. Então, um fato muito importante se deu em 1844. E aí sim, você vê que a gente falou sobre zootecnia, mas nem citou o nome zootecnia até então, né? Ele falou sobre criação de animais, sobre a zootecnia ainda enquanto embrião, né? Mas a nomenclatura mesmo zootecnia não existia. Mas a partir de 1844, um conde francês chamado Adrien de Gasparin, ele escreveu dentro da sua cátedra, né, uma cadeira, um curso, foi a primeira pessoa a separar
né, a agricultura do que ele chamou de zootecnia. Ou seja, tinha uma cadeira lá do curso de agricultura, os que eram ricos lá na França, né, eles iam estudar, colocavam seus filhos para estudar, né, com alguns condes e algumas escolas superiores da época, vamos dizer assim, ou vamos citar até algumas universidades, mas na verdade eram escolas de ensinos mais aprofundados. E nessas escolas de ensinos aprofundados, existia uma cadeira, uma matéria, assim, um curso chamado curso de agricultura. E o Adrien de Gasparin, que era um conde francês, ele foi o primeiro a separar, dizer, olha, existe, dentro desse curso de agricultura, a gente vai separar agora a parte de agricultura e a parte do que a gente chamou de zootecnia, né? Então surgiu daí, né, essa expressão, zootecnia. Se quiser falar, pode falar alguma coisa, viu, gente? Não tem problema. Isso surgiu no Instituto Agronômico de Versalhes, em 1848, quando foi criada essa proposição pelo Conde de Gasparin, onde criou-se a primeira disciplina. Na verdade, é uma chamada cátedra, não é uma disciplina, como se fosse um curso, né, na época, né, com um conjunto de várias disciplinas que envolviam a zootecnia, criação e cuidados com vários animais. E a primeira pessoa a terminar esse curso e apresentar a tese, onde foi intitulada O Animal Doméstico é uma Máquina Viva, Transformadora e Valorizadora dos Alimentos, foi Émile Baldemant, em 1849. Foi a primeira pessoa a terminar a tese de zootecnia, vamos dizer, primeiro formado em zootecnia, vamos dizer assim. Foi Émile Baldemant. Claro que ainda não era um curso de graduação, não existia, era uma cátedra, né? Vamos dizer, de certo modo. E aí, com o tempo, isso foi evoluindo, né? Foram, principalmente, o aperfeiçoamento das raças, foi consequência dessas várias fases anteriores, onde a zootecnia foi evoluindo, iniciando, inclusive, a concorrência entre raças. Então, as associações de raças de animais, principalmente grandes animais, em bovinos, eles começaram a crescer muito, aqueles animais, também cães para pasto, né, na Europa. Isso foi desenvolvendo muito a zootecnia. Um exemplo bem claro, gente, do efeito da zootecnia, né, na própria produção animal é o que a gente conhece como em relação aos frangos de corte. Em 1957, um frango de corte, ele era abatido com 905 gramas, com menos de 1 quilo, com 56 dias de idade. E aí, ao longo do tempo, com muito melhoramento genético, com a nutrição mais aprimorada e com também ajustes em relação ao seu bem-estar, ao ambiente, à sanidade, o animal, isso aí em 2005 tem essa foto, mas hoje o animal ele é abatido com mais de 4 quilos e com 42 dias de idade. Ou seja, tudo isso a partir do melhoramento, aperfeiçoamento da linhagem, né, da raça, e também relacionado à nutrição, também foi melhorando. Então os animais foram melhorando e a gente tem animais bem mais pesados. Fato concreto é esse, e não o mito que se coloca, que é o mito que o frango cresce muito rápido, porque tem hormônio, se aplica hormônio no frango. Acho que quase todos vocês já ouviram falar. Claro que todo ser vivo, né, todo animal, ele tem hormônio, tem vários hormônios, hormônios reprodutivos, tem hormônio de crescimento, tem hormônios diversos para as funções gerais do seu organismo, mas não é aplicado externamente no frango de corte hormônio, e aí o hormônio que eu nem sei que hormônio é esse que o pessoal tanto fala, mas provavelmente seja o hormônio de crescimento, ele não teria tanta ação no animal para fazer ele crescer muito rápido, né? Até porque, imagina que o hormônio é muito caro, o hormônio sintético é muito caro, se eu for aplicar no frango, pode machucar a carne e termina ficando imprestável para o consumo. E se eu for colocar na ração, por exemplo, um hormônio, ele é digerido, porque o hormônio é uma proteína, vai sendo digerido pelos ácidos gástricos e também intestinais, também pelas enzimas proteolíticas do estômago, e termina não tendo nenhum efeito. Então, essa coisa de hormônio aplicado em frango é um pouco de mito, viu, gente? Que é muito desmentido, mas vez ou outra os próprios supermercados dizem frango sem hormônio, venha comprar. Não é que não tem hormônio, porque naturalmente o frango, quando ele está vivo, ele tem os hormônios naturais. Mas não aplicar, não tem hormônio em frango nenhum, ninguém aplica hormônio em frango para crescer, né? Além do que, imagina o trabalho, para você pegar uma galinha, é um sacrifício, imagine você aplicar em 1 milhão de frangos de corte, correndo atrás dele para aplicar hormônio, né, numa seringa.
É uma coisa fora de cogitação, certo? Muito do crescimento desses frangos, assim como acontece com o suíno também, como acontece com os bovinos de corte também, que se aumenta a produtividade ao longo do tempo, é muito do aprimoramento da zootecnia, do melhoramento genético, da nutrição, da ambiência, né, e de vários outros fatores, mas não a aplicação de hormônio. Ok, gente? Estamos passando aqui. Todo mundo entender essa questão, Ok, né? professor. Sim, Ô, professor, professor, até hoje eu achei que era hormônio. Bom, a Referente ao partir de frango hoje, ainda. diga, pode Consegue me falar. ouvir? Consigo. Referente ao frango, na granja ele consegue ficar acordado praticamente o dia todo, né? E isso também ajuda no crescimento, já que ele vai comer praticamente 24 horas. Eu nem estou vendo quem está falando, só estou pela voz, não reconheci. Ó, Alan. Alan, é o seguinte, Alan, Alan. professor, isso. O frango, existem manejos de luz. Quando vocês forem pagar a disciplina de avicultura, existe manejo de você deixar a luz, e não é qualquer tipo de luz, né, de deixar a luz acesa mais tempo do que o tempo usual de 12 horas, 10 horas. E isso faz com que estimule, né, o animal a consumir mais ração. Viu, Alan? E aí isso faz com que o animal cresça mais. Não é 24 horas de luz. Existe manejo de 24 horas de luz, mas não é a vida toda na luz, não. Porque isso termina estressando o animal morre. Pelo esse estresse, se ele ficar 24 horas com a luz, né, nele, com a lâmpada nele, sem, vamos dizer, sem dormir. Então não é isso que acontece, não. Existe manejo de você tem um período que você passa um pouco mais de luz, um período que você deixa sem luz, né? Então tem vários esquemas de luzes para poder melhorar o desempenho do animal. Faz também que estimula o consumo. Isso também aumenta o consumo. Mas não é só isso. Não é só a quantidade, a qualidade também da alimentação melhorou muito nos últimos anos. O melhoramento genético desses animais também cresceu muito, né? E o próprio ambiente. É um animal que ele só vive para aquilo. Ele nem sequer gasta muita energia. Ele não fica correndo para gastar energia. Ele fica paradinho, comendo, engordando, até ser abatido. Né? Muitos dos frangos de corte acontece isso. Não é todo o sistema de criação, viu, gente? Mas muito acontece isso. Imagine que um animal desse ele foi melhorado para ganhar muita carne e alguns órgãos, tipo o coração dele, vai ficando pequenininho. Então, se ele tomar um susto, é capaz de morrer. Se dá uma batida no chão, ele morre. Por isso que algumas granjas não deixam ninguém nem entrar. Porque se ele não consegue nem correr direito. Professor, esse problema acontece muito na maioria das granjas, né? Quando o frango engorda demais, ele morre por facilidade. Tem deles que não chega nem a 42 dias. Justamente. Do peso, ele já abate antes. Porque chega num certo peso que os órgãos deles, tanta quantidade de carne que os órgãos deles não suportam, por exemplo, o estresse maior. Então, ele for correr, ou alguém dá um susto, alguém tomar um cachorro começar a latir próximo da granja, ele pode morrer, porque o coração não suportou pela quantidade de carne que tem para circular o sangue. E outros aspectos mais. Mas não só frango, gente. Todos os animais eles vão sendo melhorados de acordo com a sua finalidade. Por exemplo, o suíno, né, que até muito tempo atrás a gente só chamava de porco, ele não deixa de ser um porco mesmo, ele foi melhorado para diminuir a quantidade de gordura no seu corpo. Então, imagine que o melhoramento dele foi para ganhar mais carne e diminuir gordura. Então, aquele que a gente às vezes chamava de carne de porco, e o pessoal tinha medo porque tinha muita gordura, hoje é um frango, um suíno light, que tem 35% menos gordura. Claro que existem raças e raças, sistemas de criação, tipo na França, o pessoal gosta muito, e nos Estados Unidos, gostam muito de carne de porco com muita gordura, né? Onde você tem 2 dedos assim, só de gordura no seu toicinho, porque aí é um costume cultural deles. Em outros lugares não, preferem uma carne de suíno magra, que não tenha gordura, ou tenha muito pouco gordura, e para a pessoa consumir. Oi. Professor, dependendo da carne do suíno, é mais saudável do que a do bovino, né? Sim, dependendo do corte, né, dependendo de como foi criado esse animal, pode ser mais saudável do que o bovino. Sim. Certo? Mas isso varia muito. Tipo, um corte que tenha uma camada de gordura grande, ele vai ter mais gordura, vai ter mais energia. Mas aí tem muito do que a gente pode considerar que seja saudável, né? A carne como um só, ela já é um alimento muito saudável, porque tem muitos nutrientes, tem muito ferro, tem muitas vitaminas e outros minerais. Mas aí depende, tipo o cupim. O cupim do bovino, ela tem muita gordura, muito colesterol. E aí um excesso disso pode ser prejudicial ao ser humano. Mas é uma carne muito saborosa. Inclusive a gordura que dá muito do sabor da carne, como um todo. Uma carne muito seca, ela não tem tanto sabor. Oi. Professor,
Isso com relação ao bovino, por ele comer só capim, ele é mais saudável, pode ser mais saudável do que um animal que come só ração. Assim, porque... Assim, só, Pode falar, termine. assim, só porque o gado só come pastagem, né? E um animal confinado, ele come ração que se é industrializado, né? Tem todo um processo. Só por esse fato, há uma mudança, assim, uma dúvida, né? Assim, porque a gente tem que entender o que é mais saudável, né? Eu não sei, o que é mais saudável, assim, que vai fornecer mais nutrientes, é o que tem menos gordura, né? O que tem mais água. Então, isso é muito relativo do que a gente pode entender que seja mais saudável. O que às vezes interfere, quem foi que falou que eu nem vi? Quem foi que me perguntou? Eu, professor Davi. Davi? É o que tá com a câmera ligada. É porque eu tô sem ver a câmera aqui. Eu só tô ouvindo só os slides. Por isso que eu tô perguntando, gente. Aí é o seguinte, gente. É muito mais variável. A alimentação influencia, sim, na composição da carne. Influencia. O animal, ele alimentado só com capim, um ruminante alimentado só com capim, ele tende a ter uma alimentação, eu não quero usar a palavra saudável, sabe, Davi? Mas assim, uma composição diferente em relação ao animal que come mais ração, apesar que aqui, mesmo aquele animal confinado, ele tem que comer fibra, então tem que comer capim também, mesmo que seja processado. E aí, eu acho que é muito mais variado em relação à raça, entendeu? Então, dependendo da raça, a raça é zebuína, se a raça é europeia, dependendo da raça, pode ter uma composição diferente, de mais ou menos gordura, e aí a gente pode até considerar mais ou menos colesterol, e aí a gente pode considerar que seja mais saudável ou menos saudável, dependendo do que cada um. Apesar que a gente precisa de gordura também, precisa de colesterol, que a gente não precisa em excesso, né? Em excesso é que não precisa. Apesar que a gordura, como eu estava dizendo, é o que dá o sabor, né? E quem é que não gosta de uma carne muito gordurosa? Né? Eu adoro. Eu nem posso comer muito, mas eu adoro uma carne gordurosa. Ok? Mais alguma coisa, Davi? Não, só isso. Valeu, professor. Tranquilo. Obrigado. Mas assim, a carne, de modo geral, tem gente que é vegetariano, vegano. Não sei se a Cíntia é vegana, né? Cíntia, você é vegana, Cíntia? Eu não. Eu abato o animal, como é que eu sou vegana? Tô brincando, né? Mas assim, tem pessoas que são veganas e eu respeito, né? Mas a carne tem nutrientes essenciais para o ser humano que é necessário consumir. Que às vezes os alimentos de origem vegetal eles não suprem, seja lá como for que a pessoa possa dizer, não consegue suprir. Aí tem que tomar suplemento vitamínico, alguns suplementos para poder ter uma dieta controlada, vamos dizer assim, pessoa que é vegetariana ou vegana somente, certo? Mas influencia a composição da dieta, a forma como o animal é criado influencia. Uma coisa interessante, sabe, Davi e outros aí, estou vendo Carla, Emily, Ana agora. Ana não, desculpa, Beatriz, Bia, né? É isso, obrigada. Uma forma, o animal, ele pode ser criado da mesma forma, os dois animais, dois bovinos. E no momento do animal ser abatido, né, ser sacrificado, se ele sofrer algum estresse, ele pode liberar toxinas na carne e tornar depois a carne, que na verdade é músculo enquanto está vivo, depois de ser abatido, ele transforma em carne. Esse processo, o animal estressado pode endurecer a carne, pode deixar a carne amarga, só no processo do abate. Por isso que até o abate dos animais não pode ser um abate assim como a gente às vezes imagina que seja. Tem que ser um abate chamado humanizado. Que o animal ele sinta o mínimo de dor possível, não sinta medo, né? Ele não deve saber que vai ser abatido, ele não deve ver outro animal sendo abatido, porque à medida que ele vê, ele sente medo. Ele sabe, então isso aí afeta a qualidade da carne. E a carne ela apodrece, vamos dizer assim, mais rápido lá no supermercado. Só por esse critério. Então, muita coisa influencia, né? Ok? Posso continuar, gente? Tranquilo? Pode. Pode sim. Tranquilo. Deixa eu olhar aqui. Ok, vou continuar aqui, deixa eu ver. Bom, então, tem exemplo de frango, de suíno, dos bovinos também, produção de leite. Você vê, às vezes, os recordes de produção de leite aí, de bovinos, de caprinos e ovinos, devido ao melhoramento genético, ao aprimoramento científico que tem da zootecnia, certo? A zootecnia como arte e ciência. A zootecnia, ela vem do termo grego, né? O nome zootecnia vem do termo grego, que zoom quer dizer animal e técnica deve ser arte.
Por isso que alguns consideram, inclusive, a zootecnia uma arte, chamada a arte da criação dos animais. Claro que a zootecnia é muito mais ampla, né? Mas no seu termo etimológico, ele tem esse sentido mesmo, de ser uma arte, porque não é uma matemática simples e exata, né? A zootecnia ela tem uma arte da criação dos animais, do qual tem como objetivo realizar o perfeito conhecimento dos animais domésticos, melhorando sua nutrição, a sua sanidade, o seu manejo e sua genética, para assim, desta forma, obter desse grupo de animais uma maior produtividade econômica possível de seus produtos. Então, claro que a zootecnia ela tem a sua função, a exploração dos animais, mas a exploração dos animais não deve ser irracional. Ela deve ser a exploração dos animais respeitando o animal, seja lá qual for, um animal superior, um bovino, um mamífero, um animal inferior. Por exemplo, eu trabalho muito com peixe. Eu não gosto, mesmo peixes pequenininhos, por lá. Eu não gosto, por exemplo, quando meus alunos, às vezes, tem um peixe pequenininho e joga ele como se fosse um objeto. Ali é um animal, é um ser vivo que tem que ser respeitado, certo? Claro que existe sua diferença em relação ao ser humano. Tem gente que dorme com cachorro, né? E beija cachorro. Cada um, né, Cíntia? Cíntia tá aí ainda? Sim. Cada um faz o que quer com o seu cachorro, não é isso? Mas existe diferença entre cachorro e ser humano. Tem gente que cuida muito mais do cachorro e às vezes aparece um ser humano, né, que está precisando de mais ajuda e a pessoa é indiferente. Então, ele tem que prestar atenção nessas diferenças. Mas aí cada um é cada um, né? Quem sou eu para julgar? Não é, Cíntia? Já julgando, né? Já julgando, Beleza. Deixa eu continuar aqui sem julgar, né? Eu respeito todo mundo, viu, gente? Quem não gosta de carne, inclusive tem gente que faz zootecnia, e que é vegano, é vegetariano, respeito completamente. Até um dia desse eu disse, você vegetariano para ver se eu perco pelo menos a barriga. Mas eu não consegui passar um dia sem comer carne. Então não deu muito, né? Não dá muito. Tem gente que é vegano também, que abomina a exploração dos animais. Sabendo assim, que, por exemplo, se você não tomar leite e não tirar um leite de uma vaca, aquele leite vai ser prejudicial no Uber, né, daquela vaca, termina a vaca ficando doente se você não tirar o leite. Então tem coisas desse tipo assim que são meio difíceis de entender. Bom, sobre o conceito da zootecnia, vale a pena ressaltar Otávio Domingues. Ele, que é considerado o pai da zootecnia no Brasil. Você viu que a gente fez um histórico geral aí sobre a zootecnia no mundo. É que foi um dos primeiros conceitos da zootecnia traduzidos aqui para o Brasil, onde ele dita que a zootecnia é uma ciência aplicada que estuda e aperfeiçoa os meios de promover a adaptação econômica do animal ao ambiente criatório, e deste ambiente é o animal. Então, envolve várias situações, né, mas trabalha na exploração de animais. Hoje, a zootecnia tem um conceito muito mais amplo, onde a gente trabalha com animais, por exemplo, domésticos, de lazer, como cães e gatos, como animais para preservação. Então, a zootecnia também trabalha na área de preservação, como preservação do peixe-boi, só para citar um exemplo, como está na foto aí. Ou animais para o consumo mesmo de carne, de ovos, de leite, e seja lá qual for. Como eu disse, de modo geral, tem uma coisa que eu acho que ficou faltando aqui, deixa eu olhar se ele vai para lá. Vai. Desculpa. Como eu disse, a profissão está inserida, né? De modo geral, a zootecnia está inserida nas atividades econômicas, que quer dizer, na área de produção, de produtividade e rentabilidade, e também social, porque gera emprego, fixa o homem no campo e produz alimentos, sendo considerada assim uma profissão muito importante para o país. Hoje não dá para a gente dizer, não dá para existir mais zootecnia. A zootecnia sempre existiu, apesar de ser uma profissão relativamente nova no Brasil, né? Você vê que desde 1800, né, já se tinha lá na França, já existia desde muito tempo, já tinha pré-zootecnia, mas a zootecnia no Brasil, enquanto curso, não faz muito tempo, faz mais ou menos 60 anos, só que existe 60 não, 56 anos que existe aqui no Brasil, 66 anos, 56, 66. Mas hoje não tem como você dizer, não dá para existir mais a profissão de zootecnista, porque é uma das profissões mais importantes, que lida com a produção de alimentos, com geração de emprego, com produção, produtividade animal, e não dá para a gente desconsiderar. Como eu estou falando já da zootecnia aqui no Brasil, vale a pena ressaltar
como foi que surgiu esse curso de zootecnia. E eu falei lá o nome do Otávio Domingues, ele que é considerado o pai da zootecnia brasileira, porque ele é agrônomo, foi agrônomo, né, faleceu já, e foi um dos pioneiros a dizer, olha, vamos criar o curso de zootecnia. Esse curso surgiu a partir de reuniões, que já existiam reuniões de profissionais querendo criar o curso de zootecnia no Brasil, né, já existia em outros países, né, desde 1952, em Porto Alegre. Né, teve as primeiras reuniões, a partir, melhor dizendo, da segunda reunião da Sociedade Brasileira de Zootecnia, já existia a zootecnia enquanto ciência, mas não existia o curso de zootecnia. Depois, no Rio de Janeiro, em 1953, foi aprovada uma matriz curricular do que poderia ser o curso de zootecnia, foi feito por professores da USP, em São Paulo, e no dia 13 de maio, né, de 1966, foi criado o primeiro curso de zootecnia no Brasil, que foi lá na PUC, Pontifícia Universidade Católica, em Uruguaiana, um curso particular, privado, lá no finalzinho, no sul do Brasil, nos Pampas do Brasil. A segunda universidade só foi ser criada em 1969, até então também não tinha nenhum zootecnista formado no Brasil, existia somente agrônomos, veterinários, biólogos, né, que trabalhavam e faziam a zootecnia no Brasil, mas até então não tinha nenhum zootecnista formado. O primeiro curso foi em 66. Depois, o terceiro curso foi na Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, em 1970. Depois vieram outros cursos, como Viçosa, Minas Gerais, né, como Recife, a Universidade Federal Rural de Pernambuco, qual eu fiz meu mestrado e doutorado lá, e também de Jaboticabal, em São Paulo. Foram as primeiras, né? Só que em 1968, no dia 4 de dezembro, foi que a profissão foi regulamentada por uma lei que precisa, assim, qualquer profissão para ser criada, ela precisa ser regulamentada. E essa regulamentação, ela se deu em 68 através de uma lei lá no Congresso Nacional. Ou seja, foi criado o primeiro curso para ter profissionais, para depois criar a regulamentação desses profissionais. Claro que era muito importante, antes desses profissionais se formarem, primeiro foi em 66, ou seja, com 4 anos de cursos aí, ou seja, já no finalzinho para eles se formarem, foi regulamentado através de muita discussão e apoio político e muitas divergências, né, aconteceu. E até hoje, a lei de 4 de dezembro de 1968, que regulamenta a profissão de zootecnista, é vigente. Claro que já tem algumas suposições para poder ser modificada, ser atualizada, porque existem algumas limitações aí em relação à lei. Nessa lei, que é a lei de 1968, que é de número 5.550, ela foi aprovada somente em 69, né? Apesar de ter sido promulgada, melhor, foi encaminhada em 68, mas foi promulgada somente em 69. Ela fixou seu currículo mínimo, a duração do curso de zootecnia e as habilidades e competências de zootecnista. Mas foi uma briga muito grande nessa época, viu, gente? Por quê? A zootecnia criou-se enquanto profissão e toda a área de produção animal, vamos dizer assim, que estava dentro do curso de agronomia e de veterinária, passou somente para formar zootecnistas. E aí os agrônomos e os veterinários, principalmente, os veterinários e os agrônomos, principalmente, começaram a brigaram com o Otávio Domingues, que foi um dos que idealizou esse curso, e outros mais. Tem uma galera aí que ainda está viva, né, batalhando e militando na profissão, brigando, tudo, chegou a ser até ameaçado de morte. Ele, que era agrônomo, e vários agrônomos e vários veterinários, foi quem criou o curso de zootecnia. Chegou a ser ameaçado por causa disso. E tem a linha chamada linha C dessa lei 5.550. Deixa eu voltar aqui. Chamada linha C dessa lei 5.550, que diz o seguinte, que todos os veterinários, nessa época, né, foi promulgada nessa época, não existia nenhum agrônomo, nenhum veterinário. E aí, a zootecnia, né, enquanto função, tipo, formular uma ração, um exemplo só de uma função do zootecnista. Ou então, ser responsável técnico de uma criação animal. Então, imagina que o Brasil é um país continental, muito grande. Então, imagina o que tinha de produção animal. Ou ser responsável técnico da produção de ovos, de uma agroindústria, né? Ou de, sei lá, de um programa de vacinação, ou de 1000 coisas que o zootecnista pode fazer. Se só pudesse ser feito por zootecnista, o Brasil parava.
Ou seja, a gente não ia consumir produto de origem animal porque não tinha zootecnista no Brasil formado. Então não tinha ninguém para trabalhar. Se você dissesse, só pode fazer isso se fosse o zootecnista. Foi aí quando os agrônomos veterinários colocaram que os agrônomos e veterinários, na forma da lei, depois de formados e inscritos no seu conselho profissional, eles poderiam exercer a zootecnia, né? Já que não tinha zootecnistas. Essa linha ela pendura até hoje, por isso que tem muita briga, e ano após ano é uma luta que um dia vai chegar, onde a gente vai apagar essa linha, onde hoje, com muitos zootecnistas formados, a gente poder dizer que as ações da zootecnia só podem ser executadas por zootecnistas. Apesar que é muita ousadia ainda, porque a gente não tem tantos zootecnistas também formados no Brasil como um todo. A gente tem muito, mas não tem suficiente para o que o Brasil precisa. O Brasil é muito grande. Imagine que, se toda atividade de produção animal precisasse de um zootecnista e não fosse possível um agrônomo ou um veterinário fazer alguma atividade da zootecnia, só aqui no estado a gente não teria, a gente tem 102 municípios. Né? Imagine que cada um precisava ter zootecnista para trabalhar. Então a gente não tinha como dar conta, só aqui no estado, que é um estado pequenininho. Imagine em estados que são predominantemente rurais, como, por exemplo, estados do centro-oeste brasileiro, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins, não tinha como. Então isso vem batalhando, perdurando há alguns anos, vez ou outra surge aí uma nova lei, e aí Professor, a última... Oi. Se alguns agrônomos podem atuar em certas áreas da zootecnia, alguns zootecnistas podem atuar também nas áreas do agrônomo, algumas áreas assim? Pode, porque assim, não existe área, ninguém é dono de área nenhuma, né? Existem atribuições que são específicas. Um veterinário, ele faz cirurgia. Então, só quem pode fazer aquele determinado tipo de cirurgia é um veterinário. Um zootecnista não pode, um agrônomo não pode, senão ele vai estar exercendo uma profissão que não é adaptada a ele. Um agrônomo tem alguma atividade lá, sei lá, não sei qual específica, que só ele pode fazer. Entretanto, o zootecnista ele pode até saber fazer, mas ele não pode. O zootecnista tem uma série de atribuições que os agrônomos veterinários não têm formação específica para fazer. Eles veem por alto, uma coisa muito por alto, e aí, às vezes, querem exercer. Por isso que eu digo que não precisa ninguém ter medo de outros profissionais, porque o profissional bom, ele se sobressai. Certo? Então, existem as profissões e os conselhos profissionais, eles vão tomando conta e fiscalizando o exercício profissional. Imagine que eu, que sou professor zootecnista, vou querer fazer uma sutura em uma pessoa, né, uma cirurgia em uma pessoa. Então eu vou estar fazendo, ou então vou arrancar o dente de alguém no consultório odontológico. Eu não sou dentista, então o conselho de odontologia, ele vai chegar abrir um processo contra mim para dizer, você está em exercício legal da profissão. Você não é dentista para fazer isso. E isso acontece com todas as profissões, que é fiscalizado pelos conselhos profissionais. Hoje, a gente tem um conselho, que é o CONFEA, que é a Confederação dos Engenheiros do Brasil, então, um conselho de agronomia e todos os outros engenheiros. Tem um conselho de medicina veterinária, que é o conselho de medicina veterinária e zootecnia, que fiscaliza se ninguém vai exercer a zootecnia que não seja um zootecnista, porque mesmo agrônomos veterinários, eles têm que, para exercer a zootecnia, eles têm que ser inscritos no conselho de zootecnia, que na verdade é o conselho de veterinária e zootecnia, viu? Não existe um conselho específico só de zootecnia. E aí, todo ano, às vezes, os profissionais de zootecnia, estou contando essa história assim porque é importante detalhar para vocês, viu? Eles encaminham ao Congresso Nacional uma lei para dizer, vamos criar um conselho profissional de zootecnia, para só os zootecnistas fiscalizar os zootecnistas. E que depois vai ser criado a mudança na lei, ser só zootecnia só para zootecnistas, por exemplo. Mas aí, vez ou outra, tem algum deputado que apoia os veterinários ou os agrônomos, que são em muito maior número, né? Ou até outros profissionais que também trabalham junto no meio rural, e digam, não, a gente vai barrar por questões corporativistas. Vocês querem saber quem foi a última pessoa a dar o parecer negativo e não aceitar que se criasse o conselho de zootecnia? Sabe, tem um deputado aí. Alguém sabe? O último deputado federal? Não sei. Fala aí. Não. Ele tá na... Onix. Quem foi que falou? Eu, né? A Cíntia. Pois é, um deputado federal
do qual muita gente votou no candidato que ele estava apoiando, que hoje é ministro. Né? Então, esse cara foi quem barrou o Conselho de Medicina de Zootecnia, viu, gente? Só para lembrar vocês. Não deu para entender o nome. Senhor chamado deputado federal Onyx Lorenzoni. Obrigado. Que é ministro hoje do atual governo federal. Então, mas mesmo assim, está sendo. E aí, isso foi somente por força dos veterinários. Por quê? Porque a gente, enquanto zootecnista, paga R$600 por ano para atuar como profissional. E aí, se a gente saísse do curso do Conselho de Veterinário, é menos dinheiro para os veterinários. É uma besteira isso, viu, gente? Mas é somente para poder ficar nessa briga corporativista, né, entre veterinários ou tecnistas, que nem são os profissionais. São aqueles políticos que estão lá em cima que ficam fazendo essa briga. Porque eu acho que o zootecnista ele tem que trabalhar em conjunto com o veterinário, com o agrônomo, com o biólogo, com o assistente social. Ele tem que saber trabalhar, assim como o veterinário também tem que trabalhar com o zootecnista, com o agrônomo, porque não se tem formação específica para tudo, ninguém sabe tudo, não. Entendeu, gente? E, inclusive, o zootecnista ele tem formações específicas que o agrônomo e o veterinário não sabem fazer. Isso eu digo porque eu ensino na agronomia e ensino também na veterinária. Eu sei que o aluno não sai formado, a não ser que ele depois faça um mestrado, um doutorado, se especialize. E aí, sim, se ele for bom, independente da formação profissional, eu acho que tem que ser o cara que deu o melhor resultado. Então, existe muito veterinário trabalhando na área de zootecnia, existe. Bons veterinários tem, mas também tem péssimos veterinários trabalhando na área de zootecnia. Mas principalmente porque tem zootecnistas, maus zootecnistas trabalhando na área de zootecnia. Então, esse é o problema. Porque o bom zootecnista não falta emprego, não falta espaço, né? Porque quem vai contratá-lo sabe que aquele é o melhor profissional. E aí, quem quer falar? Quem abriu o microfone aí? Alguém abriu o microfone? Foi eu, senhor, foi sem querer. Não, mas se quiser falar, pode falar, não tem problema. Não, eu ia falar nada não. Tá, mas assim, só para vocês entenderem, gente, porque existe muito essa briga, às vezes uma desmotivação de quem não entende todo o processo. Eu digo mais, eu não gosto de falar isso, mas assim, se a gente fosse bater hoje na tecla e mudar a lei, dizer, olha, a zootecnia só pode ser exercida por zootecnista, não é que eu não seja a favor, eu seria a favor, viu, gente? Mas eu acho que não seria uma coisa muito boa para o momento, porque a gente ia diminuir, assim, vamos dizer, 50% a produtividade de produtos de origem animal no Brasil. E a principal função do conselho é para a sociedade, não para a profissão. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado. Eu acho que se a gente for formando mais zootecnista com o tempo, a gente vai tendo essa formação e esse leque de bons profissionais para exercer a zootecnia. Vai chegar um momento que só vai ter zootecnista para trabalhar na área de zootecnia. Hoje a gente ainda não tem, viu, gente? Não tem zootecnista suficiente. Tem muita gente que se forma. Tem algumas pessoas que se formam, mas tem uns bons profissionais que se formam e não saíram da universidade sem aprender nada. E tem aqueles profissionais muito bons que trabalham de casa, a pessoa ligando para ele, querendo trabalhar, e ele negando o trabalho. Então tem bons e más profissionais, né? Posso continuar, gente? Cíntia, concorda com as minhas palavras? Concordo. Inclusive, veterinário não entende nada de nutrição, viu? Porque tem gente que vem me pedir informação. Nunca nem paguei nutrição, mas às vezes eu ajudo o veterinário com isso. Mas não generalize também, né, Cíntia? Às vezes tem algumas pessoas que sabem... Tem bons veterinários, viu, gente? Tem bons agrônomos também, que sabem... Eu acho que quem é bom não tem medo de nada. Trabalha em conjunto, não tem problema nenhum. Mas quem tem medo, quem é fraco, fica com medo. Aí fica querendo arrumar uma barreira para o outro não trabalhar. Entendeu? Mas bons zootecnistas, falando aí para todo mundo, né? Mas para a Cíntia, que eu sei que a Cíntia está vivenciando muito com muitos veterinários, que existem bons zootecnistas e esses bons zootecnistas, eles não tem espaço, não falta espaço para eles, não é isso, Cíntia? É verdade. Inclusive, eles ficam brigando comigo. Falam, o lugar do zootecnista é só na nutrição. Eu falo, oxe, fecha a cara. A gente pega a briga, porque tem espaço para todo mundo. Na verdade, quem é bom não falta espaço, viu, gente? Quem é bom não falta espaço. Se quem tiver dúvida, gente, a gente pode dar um espacinho para a gente pode falar mais no final. Deixa eu continuar aqui, tá bom? Porque eu falo muito e a gente tem que terminar pelo menos um assunto hoje. Mas entenderam esse processo, né? Como foi essa criação. Nessa época, gente, já existia o que a gente chama da Sociedade Brasileira de Zootecnia. Recomendo a vocês aí dar depois uma clicada, procurar o que é a Sociedade Brasileira de Zootecnia.
é uma junção de vários profissionais, não só zootecnistas, viu, gente? Claro, eu vou dizer a você assim, 90% ou mais é zootecnista. Mas existem agrônomos, veterinários, existem biomédicos que trabalham na área de zootecnia, biólogos, que mais? Tem lá, tem outros profissionais também que trabalham na área, psicólogos que trabalham na área de zootecnia, né, independente da sua área específica. E aí, nessa época, existia uma sociedade, um grupo de pessoas que discutem técnicas novas, inovações sobre zootecnia. Otávio Domingos foi o primeiro presidente, foi um dos criadores do curso de zootecnia, por isso ele é considerado o pai da zootecnia brasileira, e foi presidente de 1951 a 68. Hoje, o presidente é o Marinaldo, professor Marinaldo, lá da Universidade Federal de Goiás, ou é do Mato Grosso. Depois vou mandar o link para ele. Eu acho que vocês viram na revista que eu pedi, né, para vocês lerem lá. O Marinaldo hoje é um cara super, conheço bem ele. A gente já ficou no mesmo hotel em um evento uma vez, a gente conversou bastante. Mas é um cara super aberto, e vários outros presidentes e antigos presidentes, né, da Sociedade Brasileira de Zootecnia são muito legais. A sociedade, ela faz um evento anual que reúne, imagine, 2, 3 mil pessoas, estudantes e profissionais também, para discutir sobre a zootecnia. A Sociedade Brasileira de Zootecnia ela tem uma função muito científica, então discute muito novas técnicas, inovações, tem gente de outros países, então é muito legal. Não deixa de ser política também, mas muito mais científica sobre a zootecnia. E aí ele faz um evento anual, por causa da pandemia foi adiado, mas vai ter o Zootec e a SBZ esse ano online, viu, gente? Eu não me sei aqui direito, mas eu acho que vai ter online esse ano. É isso sim, sabe dizer? Esqueci o dia, mas vai ter esse ano online. A SBZ vai ser em junho, se eu não me engano, é dia 25 é dia 22. Tem a SBZ e tem o Zootec, inclusive tá super barato, podem participar. É verdade, tá R$100, eu acho. É super interessante, viu, gente? Você assiste em palestras mais atuais possíveis, então a discussão é muito boa. Aí tem a Sociedade Brasileira de Zootecnia, que faz a reunião anual. A sua reunião anual de profissionais da área de zootecnia envolve também outros profissionais. E tem uma revista científica para publicação dessas novas técnicas, resultado de pesquisa, coisa e tal. Também tem uma Associação Brasileira de Zootecnistas, que aí é muito mais política, né? Essa aí só tem zootecnistas. Ela faz também um evento anual chamado Zootec. E aí é bem interessante também, né? Que aí discute sobre a profissão, sobre o curso, tem reunião só de estudantes de zootecnia. São duas, mas assim, vamos dizer assim, é tudo junto misturado. A sociedade e a associação, ela é tudo junto misturado. Mas a associação é mais política, quem luta, batalha nessa questão da lei, né? Mas a sociedade é muito mais técnica, mais científica, mas também é política também. Aqui em Alagoas, a gente tem 3 cursos de graduação em zootecnia, né? Mesmo sendo um estado considerado pequeno, né? O segundo menor do Brasil. A gente tem o curso que vocês estão fazendo, que é em Rio Largo, no SECA, onde entram 70 alunos por ano, ou seja, 2 turmas de 35 por semestre. Não se forma tudo isso, gente, né? Gostaria eu que formasse todo mundo, mas é natural, né? Eu acho que vocês já estão vendo aí, às vezes alguém desiste, alguém muda de curso, alguém, sei lá, morre por Covid. Deus me livre acontecer uma coisa dessa, mas às vezes acontece, as pessoas não se formam. Tem um curso também na mesma UFAL, que é federal público também, em Arapiraca, onde entram 50 alunos por ano. Na UNEAL, que é a Universidade Estadual de Alagoas, também é pública, e fica em Santana do Ipanema, onde entram 40 alunos por ano. A gente tem um curso de mestrado em zootecnia que está em fase de fechar agora, está em desativação, que era no SECA, né? A gente está batalhando aí, ver se a gente cria um outro curso de mestrado em zootecnia. A gente não tem nenhum curso de doutorado em zootecnia aqui no estado, né? Outros estados têm, Sergipe tem, Pernambuco tem, Bahia tem muitos, São Paulo tem muitos, mas aqui em Alagoas a gente tem um, tá para fechar, a gente está brigando aí para criar um outro, porque dá um certo trabalho aí para criar, certo? Mas temos essas 3 escolas de zootecnia de graduação. No Brasil, a gente tem mais de 107 cursos de zootecnia no Brasil. Muitos estão no Centro-Oeste, a maior parte, Centro-Oeste e Sul. No Nordeste também tem bastante. 79% são públicas, mais ou menos 35 mil
são egressos, 17.500 estudantes, desculpa, 35 mil egressos que já estão no mercado, né, como zootecnistas. Mesmo assim, é um número pequeno ainda, gente. 35 mil para o Brasil todo. Anualmente, são 6.600 vagas anuais do curso de zootecnia, e temos aí, em média, mais ou menos 17.500 estudantes de zootecnia no Brasil. Aí, esses pontinhos que vocês estão vendo são os locais, né, onde tem. Ainda não tinha no Amapá, mas já existe agora, viu, gente? No Amapá e no Acre já tem curso de zootecnia agora. Essa foto aqui é mais antiga, que eu tirei da ABZ. E no mundo também existe o curso de zootecnia. Às vezes com outro nome, às vezes como zootecnia mesmo, como zootecnista. Mas, por exemplo, em Portugal, essa primeira foto aqui é da bandeira de Portugal, lá o curso de zootecnia se chama engenharia zootécnica, né? E às vezes cada país tem uma formação diferente. Às vezes a formação não é só assim, graduação, mestrado, do jeito que a gente é aqui. É um pouquinho diferente em alguns outros países. Na Argentina, em Cuba é chamado curso, não é curso de zootecnia, é curso em ciência animal. Nos Estados Unidos tem o curso de zootecnia também, mas também não é chamado zootecnia, é curso de animal science. Né? E na Itália, no Chile, no México, então vários países também tem, e vários outros países, viu, gente? Muitos países têm o curso de zootecnia, às vezes com outra nomenclatura, mas a formação didática é similar. Aí tem o símbolo, né? O significado do símbolo da zootecnia, onde tem o nome do curso, ele foi criado já faz algum tempo, eu considero um dos mais bonitos símbolos de curso que a gente tem, né? Colorido, e tem o nome do curso, né? Zootecnia, onde tem aqui o Z em vermelho, que representa a primeira letra do curso, um trevo, né? Aqui simboliza a nutrição animal, uma cabeça de boi, que aí, dependendo de como é desenhada, pode ficar mais bonitinha ou mais parecendo uma mancha, né, mas simboliza a produção animal. E esses elos aqui representam as instituições que existiam na época quando foi criado esse símbolo. Né? Eu acho que tinha uns 20, 30 cursos no Brasil na época. Faz muito tempo que existe o símbolo de zootecnia. Bom, deixa eu olhar, tem mais alguma coisa? Tem só mais um vídeo aqui para passar para vocês. Ah, sim. Tem uma coisa interessante, deixa eu ver se eu passo aqui, que é, basicamente, gente, essa é a história da zootecnia, esse símbolo bonito aqui. E há algum tempo atrás, como forma de fixar na memória, tinha um professor, um saudoso professor João Albuquerque, ele era professor do nosso curso, ele faleceu, infelizmente, nos últimos anos, alguns anos atrás faleceu, e a gente fez na verdade, ele que fez, né? Eu só fiz o clipe. A gente fez uma música, um samba da zootecnia, falando sobre a história, de como surgiu, de como foi. E aí tem umas fotos interessantes, eu vou passar para vocês aqui, tá certo? Deixa eu ver se eu consigo. Se passa aqui direitinho. É chamada Samba da Zootecnia. Vamos lá ver. Deixa eu olhar se vai aqui, né? Porque tá meio ruim. Eu acho Eu que seria mandei até um link melhor. no grupo já. Foi. Mas é 2 minutos só, eu vou passar aqui rapidinho. Deixa eu dar uma pausa aqui, que esse negócio tá pronto. Vocês estão ouvindo já? Estavam Tô ouvindo? ouvindo, Não. mas eu não Bem tô fraquinho. vendo. Eu tô vendo. Tá bom, eu vou passar agora. Eu dei uma travadinha aqui no meu computador, mas eu já tô resolvendo aqui. Pronto, agora vocês estão só me vendo, né? Então vou passar aqui o link rapidinho para vocês. Deixa eu ver aqui. Para a gente assistir o samba da zootecnia. Vou aproveitar e já vou fechar isso aqui, que tá muito pesado aqui. Não sei se alguém já ouviu, alguém já viu esse samba da zootecnia? Alguém viu, gente? Ninguém nunca viu? Não. Não, professor. Vou ver em casa. Não. Tá bom, então vocês vão ver agora. É 2 minutinhos, coisa rápida. Deixa eu só diminuir aqui. Eu vou parar de gravar, porque eu acho que já deu pra gente aqui hoje, né?